Efeitos da espironolactona no tratamento da hipertensão resistente, uma revisão narrativa. Esta é uma atividade de pesquisa submetida ao Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica PIVIC, realizada pelas alunas Karina Oliveira Barbosa e Laura de Paula Ribeiro, e orientada pelo Dr. Marcos Vinícius de Pádua Neto. A hipertensão arterial é caracterizada por uma elevação persistente da pressão arterial, sendo diagnosticada quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 140 mm de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica é maior ou igual a 90 mm de mercúrio, medida em pelo menos 2 ocasiões e na ausência de medicações antihipertensivas. A American Heart Association define a hipertensão resistente como a pressão arterial que permanece acima da meta apesar do uso de 3 medicamentos antihipertensivos, em doses ideais de diferentes classes e incluindo um diurético. Estudos indicam que, nesses casos, a introdução de uma 4ª classe de medicamentos com bloqueio da aldosterona por meio de antagonista dos receptores mineralocorticoides, como a espironolactona, pode ser eficaz, conforme demonstrado por diversas pesquisas. Desenvolvida há 50 anos, a espironolactona foi inicialmente usada como diurético poupador de potássio em situações de sobrecarga de volume. Posteriormente, estudos comprovaram que os antagonistas dos receptores mineralocorticoides melhoram o prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca e também apresentam um efeito hipotensor significativo na hipertensão resistente. São diversos os fatores que contribuem para a resistência ao tratamento antihipertensivo, sendo que o hiperaldosteronismo é um dos principais, embora esteja presente em apenas cerca de 20% dos pacientes com hipertensão resistente. Então, o objetivo dessa revisão narrativa é esclarecer o papel da aldosterona na patogênese da hipertensão resistente, já que estudos demonstram que pacientes com hipertensão resistente, com ou sem hiperaldosteronismo, respondem bem à terapia com os antagonistas dos receptores mineralocorticoides. Histórico do uso da espironolactona. Bom, inicialmente a espironolactona foi introduzida no tratamento da hipertensão arterial sistêmica como um diurético poupador de potássio. Entretanto, com o avanço do conhecimento sobre os efeitos da aldosterona no sistema cardiovascular e associado à descoberta do fenômeno do escape de aldosterona em alguns pacientes, mesmo quando tratados com doses otimizadas de Ecobra, isso fez com que a medicina sofresse um avanço com essas sabedorias e passou a ser investigada o uso da espironolactona como uma terapia adjuvante para indivíduos com hipertensão arterial resistente. Então, atualmente, é reconhecido que, além da ação diurética, a espironolactona também possui efeitos vasculares específicos, que independem das alterações no equilíbrio hidroeletrolítico, reforçando, então, a sua relevância no manejo da hipertensão arterial resistente. Vamos entender agora um pouco sobre a fisiologia da aldosterona. A aldosterona é um mineral corticoide sintetizado na zona glomerulosa do córtex adrenal. Os principais estímulos para sua liberação são a concentração alta de potássio extracelular e os níveis de angiotensina 2 aumentados, o que ocorre no contexto da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona em condições de depressão de sódio, hipovolemia ou hipotensão. A aldosterona exerce efeitos genômicos e não genômicos. A ação genômica clássica da aldosterona ocorre quando ela atravessa a membrana plasmática e se liga aos receptores de mineralocorticoides citosólicos, levando à translocação desses receptores para o núcleo, onde promove a transcrição gênica e a tradução de proteínas que desempenham papel na regulação do equilíbrio de sódio e potássio nas células epiteliais dos túbulos renais. O efeito final é a reabsorção de sódio e água, resultando no aumento da volemia. Já os efeitos não genômicos acontecem de forma mais rápida, em segundos ou minutos, e se dão por uma cascata de eventos que vai culminar na vasoconstrição, lesão dos vasos, com aumento da resistência vascular e fibrose cardíaca. A aldosterona promove também um aumento do tônus simpático ao agir no sistema nervoso central. Então vamos entender a fisiopatologia da hipertensão resistente relacionada ao excesso de aldosterona. Os efeitos de aumento da volemia, da resistência vascular e do tônus simpáticos promovidos pela aldosterona em um contexto de hiperaldosteronismo resultam em hipertensão resistente ao tratamento. Por outro lado,
Também podemos falar da fisiopatologia da hipertensão resistente com nível de aldosterona normal. Os níveis de aldosterona são comumente mais altos em pacientes com hipertensão resistente, mesmo com taxas dentro da faixa de normalidade. Mas mesmo aqueles indivíduos com níveis baixos de aldosterona plasmática se beneficiam da adição de antagonistas de aldosterona no tratamento da hipertensão resistente. E isso se deve ao fato de que, em pacientes com hipertensão resistentes, os receptores de mineralocorticoides sofrem modificações que levam à sua superativação, mesmo na presença de baixos níveis de aldosterona. Existem também outros fatores relacionados a patogênios da hipertensão resistente. Um deles é a estenose aterosclerótica da artéria renal, que é responsável pela hipertensão renovascular, um tipo de hipertensão secundária que é resistente à terapia antihipertensiva. Outro fator é a doença renal crônica, que por conta da expansão volêmica ocasionada pela retenção de água e sódio, a gente vai ter uma resistência ao tratamento. Além disso, há evidências de que a doença renal crônica pode provocar superativação dos receptores de mineralocorticoides. A apneia obstrutiva do sono é um fator muito prevalente entre pacientes com hipertensão resistente, tendo uma prevalência de praticamente 80%. E o mecanismo mais importante pelo qual a apneia obstrutiva do sono aumenta a pressão arterial envolve a estimulação do sistema nervoso simpático, que leva à elevação da resistência vascular, aumento do débito cardíaco e uma possível estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A idade avançada também é um fator para hipertensão resistente, porque com o envelhecimento há diminuição do óxido nítrico biodisponível e aumento de fatores pró-inflamatórios, que vão culminar em desenvolvimento de rigidez arterial. Assim, em um contexto de hipertensão, o efeito cumulativo desses eventos pode culminar em uma resistência ao tratamento antihipertensivo. O estresse de cisalhamento também é um fator para o desenvolvimento dessa doença, já que o glicocálix do endotélio vascular ele atua como uma barreira contra o excesso de sódio. Assim, em um contexto de estresse de cisalhamento, como ocorre na doença aterosclerótica, na própria hipertensão, essa barreira pode ser rompida, interferindo então nas respostas vasculares à aldosterona. O diabetes também contribui para o aumento da rigidez vascular e pode reduzir a resposta dos vasos aos medicamentos, por conta da formação dos produtos de glicação avançada e do comprometimento do metabolismo do óxido nítrico. Além disso, a hiperglicemia também provoca superativação dos receptores de mineralocorticoides. Com relação à obesidade, o tecido adiposo produz fatores que estimulam a secreção de aldosterona, contribuindo para o desenvolvimento desse estado hipertensivo resistente. A alta ingesta de sal é outro fator de risco, já que o excesso de sódio na dieta pode provocar uma superativação dos receptores de mineralocorticoides, além de contribuir para o envelhecimento acelerado e fibrose na parede vascular, o que vai fazer com que os vasos fiquem menos suscetíveis à ação dos medicamentos antihipertensivos. Vamos entender agora a farmacologia desse medicamento. A espironolactona é um 7-alfa-acetil-tioespironolactona, um esteroide sintético, que atua como antagonista dos receptores de aldosterona, que é um mineralocorticoide. Essa medicação é classificada desde o seu desenvolvimento como diurético poupador de potássio. O uso está indicado para o tratamento do hiperaldosteronismo primário ou secundário, da insuficiência cardíaca, da hipertensão, do hirsutismo e acne em mulheres. Pode também ser utilizada em ascite e edema associada à hipertensão portal e síndrome nefrótica em alguns casos. A espironolactona é uma medicação de administração oral, possui metabolismo que ocorre no fígado, gerando metabólitos ativos, que é a cangrenona e a 7-alfa-tiometilespirulolactona. Tem uma taxa de ligação a proteínas de aproximadamente 90% e uma biodisponibilidade de 60% a 90%. O início de ação do medicamento se dá em até 4 horas, com efeito máximo de múltiplas doses em 48 a 72 horas. A duração do efeito é de até 2 a 3 dias após a interrupção do tratamento, tendo uma meia-vida plasmática de aproximadamente 1 hora. Porém, seus metabólitos ativos têm uma meia-vida que varia entre 14 a 17 horas. Em pacientes com insuficiência cardíaca e ascite cirrótica, esse tempo pode ser aumentado. A eliminação da droga ocorre principalmente pela urina. A espironolactona é um antagonista competitivo não seletivo do receptor mineralocorticoide. Quando ela se liga ao receptor mineralocorticoide, este não consegue aumentar a atividade do canal epitelial de sódio, que seria responsável por reabsorver o sódio. Também não consegue ativar o canal de potássio medular,
que seria responsável por excretar o potássio e também não ativa a bomba de sódio e potássio. Como resultado, a gente vai ter o aumento da excreção de sódio e água juntamente com a retenção de potássio, gerando o famoso efeito diurético poupador de potássio. Além dos efeitos diuréticos, os antagonistas dos receptores mineralocorticoides oferecem benefícios a bloquear os fenômenos de lesão cardiovascular, sendo utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca e da hipertensão resistente. E um dos principais mecanismos pelos quais a droga exerce o efeito hipotensor é a redução da resposta ao sistema nervoso simpático e da resposta ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. E isso ocorre por uma menor reatividade cardiovascular à norepinefrina e à angiotensina. Essa droga possui como reações adversas ginecomastia, diminuição da libido em homens, alterações menstruais, isso tudo devido ao antagonismo aos receptores dos hormônios sexuais. Além disso, pode ocasionar também hipercalemia, acidose metabólica na cirrose descompensada, além de sonolência, tontura, náuseas e vômitos. Assim, a droga é contraindicada em casos de hipercalemia, em casos de insuficiência renal grave, insuficiência adrenal, em pacientes com uso de suplementos de potássio ou outros diuréticos poupadores de potássio e recomenda-se cautela para pacientes com câncer de próstata. Em relação à eficácia do uso da espironolactona no tratamento de pacientes com hipertensão resistente, neste trabalho foram analisadas duas meta-análises, em que os resultados eram os seguintes. A primeira meta-análise, intitulada Eficácia Clínica e Segurança da Espironolactona em Pacientes com Hipertensão Resistente, foi concluída que a inserção desse antagonista do receptor mineralocorticoide, a terapia tripla, promoveu uma redução significativa na pressão arterial aferida no consultório e na pressão arterial ambulatorial de 24 horas, em comparação com o placebo e com nenhum tratamento. Além disso, nesse mesmo estudo, foi constatado que, na avaliação da pressão arterial sistêmica ambulatorial de 24 horas, observou-se que, em comparação aos medicamentos alternativos propostos, ela provocou um decréscimo significativo na pressão arterial. Além disso, concluíram que não houve uma diferença relevante entre o uso da espironolactona em relação aos outros medicamentos do grupo controle. Por fim, outro elemento observado foi de que a inserção dessa quarta classe na terapia tripla apenas provocaria uma diminuição significativa da pressão arterial sistólica quando administrada por um período de 3 meses, sendo que o grau de redução da pressão arterial seria menor se esse tempo fosse menor ou maior que esse período mencionado. Em um outro estudo intitulado Espironolactona para Hipertensão, na qual foi realizada por meio de uma avaliação de 5 ensaios cruzados com um total de 137 pacientes que receberam espironolactona seguida de placebo ou vice-versa, observou-se que esta droga reduzia a pressão arterial sistólica e diastólica em aproximadamente 20/7 milímetros de mercúrio em relação ao placebo. Além disso, também foi constatado que a ação da espironolactona é eficaz em doses de até 50 mg por dia, ou seja, doses acima desse valor não geram reduções adicionais na pressão arterial sistólica ou na pressão arterial diastólica. Em relação ao prognóstico dos pacientes após a inserção da espironolactona à terapia tripla, foi observado em estudos, um deles intitulado Avaliação da adição de espironolactona à terapia de hipertensão arterial resistente em ambulatório de referência, foi observado que, embora a maioria dos pacientes não tenham atingido o controle total da pressão arterial, a simples redução dos níveis pressóricos já contribui para a prevenção ou atraso de surgimento de lesões em órgãos-alvo e danos vasculares. Em outro estudo, intitulado Avaliação da adição de espironolactona à terapia de hipertensão arterial resistente a um ambulatório de referência, foi observada uma redução muito significativa no uso de vasodilatadores diretos após a introdução da espironolactona como quarta ou quinta opção de terapia. Isto é, houve um melhor controle da pressão arterial após a administração desse medicamento, o que tornou possível a diminuição do uso de medicações vasodilatadoras diretas. Além da espironolactona, outros antagonistas de aldosterona disponíveis no mercado são a eplerenona e a finerenona. A eplerenona é um antagonista esteroidal de aldosterona mais seletivo, sendo então uma alternativa para evitar os efeitos indesejáveis de ginecomastia, impotência
e os distúrbios menstruais. Ela possui uma potência de 50 a 75% do efeito da espironolactona para a redução da pressão arterial. Assim, a espironolactona é preferível, mais adequada, para o tratamento a longo prazo da hipertensão, enquanto a iplerenona é mais preferível para condições agudas, como a descompensação da insuficiência cardíaca. Já a finerenona é um antagonista não esteroidal de aldosterona. Tem uma potência semelhante à da espironolactona e sem efeitos colaterais sobre os receptores de hormônios sexuais, além de um menor risco de hipercalemia. Essa droga é altamente eficaz para a proteção cardiovascular, porém tem um baixo poder antihipertensivo. Poucos estudos foram realizados com pacientes hipertensos resistentes. Conclui-se, então, que a patogênese da hipertensão resistente envolvendo a aldosterona é um mecanismo complexo e multissistêmico, que não depende dos níveis sanguíneos de aldosterona, mas principalmente do grau de ativação dos receptores mineralocorticoides. Dessa forma, a espironolactona, sendo antagonista dos receptores mineralocorticoides, mostra-se como uma medicação eficaz para pacientes com hipertensão resistente. Contudo, mais estudos são necessários para comparar os benefícios da substituição da espironolactona por outros antagonistas dos receptores mineralocorticoides, visando um tratamento otimizado e com menos efeitos colaterais. Essas são as nossas referências e obrigada pela atenção.